Glenn Greenwald divulga mais um lote de irregularidades envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Um ex-parlamentar, alvo injustiçado pelas ações de Moraes, faz uma denúncia gravíssima. E, por fim, Moraes acaba caindo na própria armadilha. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Glenn Greenwald, que vem analisando o material vazado, afirmou que há uma grande bomba para estourar. Bom, é difícil de imaginar o que seria essa bomba. Afinal, tudo o que vimos até agora é pura TNT. Até esse ponto, ficou claro que Moraes agia sem qualquer provocação. E pior, ele era o alvo, o denunciante, o delegado, o juiz e até certo ponto a própria polícia. E essa última leva do jornalista Glenn reforça isso. Na Folha, podemos ler: processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. Outro lado, procurado e informado sobre o teor da reportagem por meio de sua assessoria, o ministro do STF não quis se manifestar. Na matéria é afirmado: um processo em sigilo há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes revela erros. O uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições nas explicações dadas após as primeiras reportagens sobre o tema. No dia 12 de novembro de 2022, logo após o fim das eleições, ficou claro que a atuação do ministro Moraes iria mudar. A Folha trouxe as conversas que ocorreram às vésperas da programação do evento em Nova York. Ao trocar informações sobre os protestos, Ayrton Vieira, braço direito de Moraes, chama atenção para uma postagem com o título Máfia Brasileira. Máfia Brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu obrigado. Escreve o braço direito de Moraes, a Tagliaferro. Urgente, em razão da data, acrescentou. Novamente, Ayrton coloca Tagliaferro em situação desconfortável. Só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições, afirma Tagliaferro. Como já afirmei, o setor de combate à desinformação do TSE foi demandado de forma não oficial durante e após as eleições de 2022. Vários juristas apontam que Moraes estaria misturando a sua atuação no TSE com o do STF. Ele recorria, no contexto, ao seu canivete suíço, o inquérito das fake news, e delegava ações dentro do TSE. Nas conversas, alvos eram selecionados e o objetivo era o cerceamento de suas liberdades. Bom, e para não ser leviano com as minhas palavras, vou destacar o ponto mais grave da matéria. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Vieira responde: entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois? Bloqueio pelo STF, pediu Ayrton Vieira. Às 23 horas e 54 minutos, Tagliaferro enviou um relatório. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete de Moraes, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes, no TSE. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder às mensagens às 23 horas e 11 minutos, quando é avisado por Tagliaferro: estou fazendo um relatório para o STF. Ou seja, quem fez realmente o relatório foi Tagliaferro.
Tudo era feito nas coxas. Um trabalho porco, já que os indicados não são e nunca foram investigadores. E nesse processo, uma pessoa inocente perdeu sua liberdade de expressão. Tagliaferro afirmou que não tinha identificado o autor de uma das 3 postagens que ele estava analisando. Eles apontaram para Romero Marchesi, então deputado estadual pelo Republicanos do Paraná, que hoje está no Partido Novo. Bom, e isso torna a denúncia ainda mais grave, pois se trata de um parlamentar com imunidade. Bom, e para piorar, a sua postagem era oficial e limitava-se a um panfleto de chamado à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Lembrando que o evento foi divulgado pelos próprios organizadores. Bom, e a divulgação desse evento não deveria ser considerado um crime. Porém, um terceiro, não identificado, acrescentou naquela postagem os dizeres máfia brasileira. Ou seja, não foi o parlamentar que postou esta postagem. E mesmo que fosse, qual seria o crime? Bolsonaro é chamado de genocida até hoje. E estamos falando de uma crítica a um órgão e não a uma pessoa. Ou seja, não se tratava da postagem original. Porém, mesmo assim, o parlamentar teve a sua conta derrubada. Tagliaferro relatou que era de autoria de Marchesi, advogado e ex-servidor do Tribunal de Contas do Paraná. É atuante nas redes sociais e com um forte discurso de combate à corrupção. Eu fico me perguntando se a maior ofensa foi o combate à corrupção. E com base nessa alegação, Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marchesi no Twitter, Facebook e Instagram. No X, Marchesi explicou o caso e trouxe mais uma denúncia gravíssima de perseguição. Quis o destino que eu estivesse hoje em Curitiba trabalhando como advogado, no dia em que o jornal Folha de São Paulo revela que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que havia me censurado nas redes sociais no cargo de parlamentar que eu ocupava, foi a pessoa que não só julgou o caso, mas que também criou o caso. O jornal revela que o ministro encaminhou uma publicação que eu havia feito, que ele não havia gostado, ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu um relatório, ele próprio ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse relatório voltou rapidamente para o gabinete do ministro, que em questão de horas, sem me avisar, prévia ou posteriormente da existência desse processo, removeu todas as minhas redes sociais do ar, me impedindo de trabalhar como parlamentar e de me manifestar como cidadão. Quis o destino que eu estivesse passando, inclusive, na frente da Faculdade de Direito em que eu estudei aqui em Curitiba, Federal do Paraná, na qual fiz a graduação por 5 anos, depois o mestrado por 2 anos, e na qual estudei os direitos constitucionais garantidos aos brasileiros, em especial contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, totalmente sonegados a mim, assim como a milhares de brasileiros que sofreram restrições até piores do que a censura, como bloqueio de contas, desmonetização de atividade profissional, apreensão de passaporte, buscas e apreensões e, em muitos casos, prisões. Aqui também estudei sobre a imunidade parlamentar, totalmente ignorada no Brasil nos últimos anos, sob a complacência covarde do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pelo episódio, eu havia conseguido uma sentença favorável na Justiça Federal de Maringá, mas também o próprio ministro Alexandre de Moraes, a pedido da AGU, numa reclamação, cassou a sentença e, mais do que isso, determinou que o juiz do caso fosse processado pelo CNJ, o processo fosse distribuído ao corregedor Luiz Salomão, que instaurou o processo, e o juiz decente no meu caso, que aplicou a Constituição no meu caso, hoje é processado pelo CNJ, enquanto os juízes que atuavam como auxiliares do Alexandre de Moraes, fazendo tudo o que ele pedia, a exemplo do que os oficiais nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial, estivessem livres e tivessem uma representação contra si rejeitada no CNJ.
Bom, e como Alexandre de Moraes está resolvendo todas essas denúncias? Abrindo mais procedimento fora do rito. A Polícia Federal intimou o ex-assessor de Moraes e seu cunhado, que havia entregado o celular à polícia. E quem abriu o inquérito sobre o vazamento das mensagens? Moraes. No caso, o alvo. Eu já estou cansado de apontar que alvos não podem investigar, delegar, muito menos julgar. André Marsiglia pontuou outra gravidade. Um claro atentado à liberdade de imprensa. Grave abrir inquérito para apurar vazamento. Se não houve hackeamento, como informado pela Folha, o inquérito se dedica a descobrir quem informou o jornal, violando-se sigilo de fonte, princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14º. Um atentado à liberdade de imprensa. Eu já não sei mais o que falar. Se ainda acharem isso normal, entreguem a chave do país ao ministro Alexandre de Moraes. E o último, que apague a luz. Mas antes que a luz se apague, ainda há uma luz no final do túnel. O 7 de setembro é o dia da independência. E este ano pode ser lembrado como o verdadeiro marco de nossa independência. Todos devem participar, seja de direita ou esquerda. Só assim poderemos assegurar que teremos novas manifestações nos próximos anos.